Bom, para quem está começando no meio espírita, ou até quer estudar e entender um pouco mais o espiritismo, não tem outro livro que não seja esse aqui, O Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. O meu é bem velho, ele está bem surradinho, porque foi presente da minha avó, que inclusive já desencarnou. Ela me deu ele quando eu tinha uns 16 anos, então esse livro aqui já tem 20 anos só comigo, e ele era dela quando ela estudava espiritismo, então eu imagino que esse livro deve ter aí uns 40 anos, pelo menos. Esse livro aqui, ele vai ter tudo o que é a base do espiritismo, tá? Aconselho vocês a pularem a introdução, né? Muita gente vai achar, nossa, mas por que pular a introdução? Porque, vou ser bem sincero, a introdução é um texto antigo, é um texto complexo e é um texto que vai ser, sim, muito chato para muita gente. E se você pular, você não vai estar perdendo nada. Se você vai querer depois estudar a fundo e tudo mais, tudo bem, você lê. Mas pode pular, não tem problema nenhum. Olha só, são umas 50 páginas de introdução. Pode pular, sem medo. E vai logo na parte primeira aqui. Causas primárias, capítulo 1, de Deus. Começa daqui. E isso que é o mais legal, se você não quiser começar daqui e falar, tem que começar lendo o que é Deus e tudo mais, não tem problema. Vai aqui no início, ele vai mostrar todos os temas que ele aborda e você pode escolher um e ler, sem problema nenhum de não ter lido os anteriores. Então aqui, por exemplo, ó, justiça e direitos naturais, paixões, instinto de conservação, ele vai ter um monte de coisa. Tudo que você tem dúvida falando assim, mas os espíritos são assim, o que acontece no meio espiritual? Por que na vida a gente tem que passar por tal coisa? Se você procurar aqui, provavelmente você vai encontrar mais ou menos o tema que você quer, você vai ali e aí você lê sobre. Por quê? Porque esse livro, ele foi feito, o Allan Kardec, ele era um pedagogo, então ele tentou fazer de um jeito que ficasse muito fácil de entender. Logo, são perguntas e respostas, né? Então, você vai aqui, tem um tema, vai ter uma pergunta e resposta. A pergunta seria a pergunta que ele fazia para os espíritos. A resposta é uma compilação das respostas que ele recebeu de diversos espíritos. Ele compilou e colocou aqui. Então aqui é a base de toda a doutrina espírita. Existem outros livros no meio espírita. Tem gente que fala que tem um Pentateuco espírita, porque o Kardec escreveu outros livros. Mas assim, a grande verdade é que tudo se resume ao Livro dos Espíritos. E os desdobramentos que vêm depois são outras coisas que você pode estudar, mas a base é essa aqui.